Amém, queridos? Glória a Deus, bênção de Deus, você que está aí na sua casa, você que está nos vendo pelo Facebook, você que está assistindo aí esse culto, você que está ouvindo esse culto aí pela Rádio Maranata. Então esse é um primeiro culto que nós vamos estar aí passando, né? Para que você possa ouvir a palavra de Deus, experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então eu quero que você que está aqui, fica de pé, se coloque de pé. Eu quero que você aí abra a tua Bíblia em Isaías 54, no versículo 2. Glória a Deus, aleluia. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida aí. Que o Senhor possa falar com você nesse tempo, na presença de Deus aí que nós vamos ter, em nome de Jesus, amém? Isaías 54, 2 diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cordas da tua habitação. Se estenda, não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Escuta. Essa palavra é para você, nesse culto da vitória, essa noite. No versículo 3 diz assim: porque transbordará a tua mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirás nação, e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Amém? Então essa palavra é para você, você que está ouvindo aí, você que está nos assistindo. Essa palavra é para você. A palavra de Deus essa noite para a tua vida é: transbordará, a tua mão transbordará. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação. Se estendam, não impeçam, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda. Amém? Então a vitória do Senhor vem sobre a tua vida essa noite, a bênção do Senhor vem sobre a tua vida, vem sobre a tua casa, vem sobre a tua família. Eu quero que você aí comece a buscar Deus, feche seus olhos, você que está aqui, você que está aí na sua casa, feche os seus olhos, começa a buscar Deus, porque vai transbordar, querido. Vai transbordar a presença de Deus na tua vida, a presença, a unção e a graça de Deus aí na tua vida, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Pai, nós glorificamos a ti, nós exaltamos o teu nome, Pai. Por isso, Deus, entregamos tudo que somos, tudo que temos, tudo está diante de ti, Senhor. Que o Senhor possa buscar, Senhor, aos nossos corações quebrantados diante de ti essa noite, Pai. Que o Senhor possa fazer milagres, que o Senhor possa nos dar vitória naquilo que nós viemos buscar aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, a vitória é nossa, a bênção é nossa, o milagre é nosso, a cura é nossa, a libertação é nossa, a restauração é nossa. Em nome de Jesus, tudo isso vai transbordar na mão direita e na esquerda, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aí, você que está aqui, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bênção de Deus, querido, bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa receber de Deus a tua vitória, que você possa receber do Senhor tudo aquilo que você veio buscar essa noite, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Que você possa receber o melhor de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Que você possa cantar o hino da vitória sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos.
O Senhor vai preparar coisas grandes, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas na tua vida. Que você possa receber o melhor de Deus, que você possa receber a tua vitória. E muitas vezes, querido, a gente vem buscar a vitória, culto da vitória, mas muitas vezes a gente esquece que a maior vitória é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, é a misericórdia dele renovada sobre as nossas vidas, é aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Se você crê nisso, querido, coloca a mão no teu coração, entenda que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua casa, a tua vitória em nome de Jesus. A vitória sobre a tua área financeira, a tua área física, a tua área emocional, a tua área espiritual, tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor vai abrir as portas, vai abrir o mar, vai fazer com que você atravesse, vai fazer com que você vença todas as lutas, todas as dificuldades. Tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, tudo aquilo que o Senhor tem, vai se completar na tua vida, em nome de Jesus. A boa obra que Ele começou, Ele vai completar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, glórias a Deus, aleluia. Nós vamos cantar o hino da vitória. Nós vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Diga isso, diga, você que está aí na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Palavra de Deus essa noite. Amplia o lugar da tua tenda. Amplia o lugar da tua adoração. Amplia o lugar da tua casa para receber aquilo que o Senhor tem. Firma bem as tuas estacas na presença do Senhor. Firma bem as tuas estacas na presença do Senhor. Firma bem, porque a própria palavra de Deus diz, o profeta Isaías diz, transbordará a tua mão direita e a esquerda. Aquilo que você veio buscar essa noite, o Senhor vai trazer um milagre, a bênção e o cuidado sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Querido, você pode se sentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. No início do ano, Deus me deu uma palavra. Ele disse que esse ano seria o ano de conquista. 2025 seria o ano de conquista, querido. E nós já estamos aí no meio do ano. E o Senhor já nos surpreendeu com muitas coisas. O Senhor já nos abençoou com muitas coisas.
E uma das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas é nos abençoar e nos dar tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Você entendeu o que eu falei? Tudo aquilo que é necessário para mim e para você. Não é o que a gente quer. A necessidade é diferente do querer. A necessidade é aquilo que você precisa. É aquilo que é necessário para a tua vida. Agora, aquilo que a gente quer é diferente. Porque o nosso querer tem que estar ligado com o querer de Deus. Então, primeiro, Ele vai suprir as nossas necessidades. E Deus tem nos abençoado assim tremendamente naquilo que é necessário para as nossas vidas. Então, tem coisas na nossa vida que são propósitos de Deus. Que é propósito de Deus para mim e para você. E o tema da minha palavra nessa noite, nesse culto de vitória, é a dor também tem propósito. Diga para o teu irmão assim, viu só? A dor também tem propósito. O que isso tem a ver com o culto da vitória, pastor? O que isso tem a ver? Porque muitas vezes, como eu tenho falado aqui para vocês, as pessoas acham que o culto da vitória é você receber uma casa, um carro, um bom emprego, um bom salário. Isso é necessário para as nossas vidas, sim ou não? Quem não quer isso? Quem não quer ter uma boa casa, quem não quer ter um bom carro, quem não quer ter... Mas a maior vitória da nossa vida não é isso. A maior vitória da nossa vida é o tratar de Deus e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, suprindo todas as nossas necessidades. Então é diferente. Então a gente vê que a dor também tem propósito. A dor tem propósito para nós. A dor também tem. Porque durante o sofrimento, nem sempre conseguimos entender o que está acontecendo. Sim ou não? Muitas vezes no sofrimento a gente não consegue entender o que está acontecendo, aquilo que estamos passando. E aí vem aquela abençoada pergunta aqui, que fala o quê? Por que Deus comigo? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo isso? Porque muitas vezes, querido, a gente esquece que na dor também tem propósito. Na circunstância da nossa vida também tem propósito. Nas fases da nossa vida tem propósito. Mas muitas vezes, e no entanto, muitas vezes a dor e as dificuldades nos trazem ensinamento profundo. Como a gente diz, né, como a palavra de Deus diz, como o salmista diz, ele diz assim, antes, no Salmo 119, abre aí para você ver, 119, no capítulo 119, no versículo 67. Olha o que diz aí. Quem achou diz amém. A Bíblia diz assim, antes de ser humilhado, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. A dor, então, para nós, querido, a dor não é em vão. A dor não é em vão. Em Cristo, até o sofrimento tem propósito. Até o sofrimento tem propósito. Então, quando nós entendemos aquilo que o salmista está dizendo aqui, antes de ser humilhado, eu andava errado, mas agora obedeço a palavra. A quem você tem obedecido? A quem você tem obedecido? A quem você tem buscado de Deus? Aquilo que é certo. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem falado da palavra de Deus? Aqui o salmista está dizendo,
Antes de ser humilhado, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Então a dor, querido, ela não é em vão, em Cristo. Até o sofrimento tem propósito. As pessoas dizem assim, para mim, para você, muitas vezes, mas tudo é Cristo. Na minha vida, tudo é Cristo. Se eu estou feliz, é Cristo. Se eu estou passando por alguma situação, é Cristo. Na minha vida, tudo é Cristo. Porque eu obedeço a sua palavra. Eu obedeço a palavra de Deus. Eu obedeço a Deus. Então eu tenho que entender isso, eu tenho que compreender essas coisas, eu tenho que saber disso. Eu tenho que entender isso. Lá em 2 Coríntios 4:17, olha o que diz aí. E quando nós fizemos isso, quando entendemos que em Cristo, até o nosso sofrimento tem propósito, é ali que Ele está nos preparando para nos refinar e nos aproximar daquilo que é eterno para a nossa vida. Aquilo que é bênção para mim e para você. Aquilo que é vitória para a minha vida, para a sua vida. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, é vitória na certa, é bênção na certa, é milagre na certa, é cura na certa. É propósito de Deus na nossa vida. Tudo que vivemos, tudo que passamos, esse é a diferença. Então, 2 Coríntios 4:17 diz assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito superior a toda comparação. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Muito superior de toda e qualquer comparação. Então a gente tem que entender que para isso, para nós, querido, o propósito de Deus, a dor que muitas vezes a gente passa, é propósito de Deus. É para nos ensinar, é para nos fortalecer, é para trazer vitória para nós. Se você parar para pensar, olha, vamos tirar um exemplo de nós como pai, como somos. Você sendo pai, você corrige o seu filho, sim ou não? Sim ou não? Você corrige o seu filho. Sendo pai, você corrige. E muitas vezes a correção traz uma dor para o seu filho, e muitas vezes traz uma dor para a gente também. E o que acontece? O que acontece? Nós estamos proporcionando a ele a bênção e o cuidado que nós podemos ter com eles. Se a gente consegue entender o que Deus muitas vezes faz com nós e permite algumas situações da nossa vida, algumas dores, é para que a gente possa buscar Ele de todo o nosso coração. Tem aquele ditado no mundo, né? As pessoas só buscam a Cristo quando apertam o sapato. Por quê? Porque é na dor que há o propósito de Deus. Também na dor tem propósito. Porque é ali que a gente busca, ali que a gente clama, ali que a gente se quebranta, ali que a gente busca a presença dEle. É ali que as coisas começam a acontecer. É ali que as coisas começam a andar na nossa vida. Porque entendemos que quando buscamos a Deus, quando nós estamos na presença dEle, quebrantados, quando nós estamos na tribulação, é que aí nós começamos a buscar, a entender o propósito dele na nossa vida. E muitas vezes é assim. Muitas vezes a gente busca isso. E a gente precisa parar e refletir em que muitas áreas da nossa vida Deus tem trabalhado por meio dessa dor. É assim.
As pessoas só vão entender o propósito de Deus, muitas vezes, querido, quando estão passando alguma situação. Mas a própria palavra de Deus diz, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Produz um peso de vitória sobre a nossa vida. Produz uma vida de glória em glória, até a eternidade. Então, quando nós entendemos isso, pastor, mas como que eu estou vivendo isso? Porque tem propósito de Deus na tua vida. Porque tem propósito de Deus. Porque tem propósito de Deus nas nossas vidas. Teve uma época na minha vida, querido, que foi muito terrível, muito triste. Muito. Mas ali tinha um propósito de Deus para mim chegar onde eu estou hoje. Porque se eu não entendesse aquilo, se eu não passasse pelaquela situação, se eu não vivesse aquilo, talvez hoje eu não estaria aqui. Se eu não entendesse a dor e o propósito de Deus na minha vida, talvez hoje eu não estaria aqui. Quantas pessoas não aguentam o propósito de Deus? Quantas pessoas não aguentam passar por um sofrimento, por uma dor? As pessoas tiram a vida. E hoje a gente entende algumas coisas, a gente começa a ter uma caminhada maior com Cristo, a gente começa a entender que a nossa vitória em Cristo é todos os dias. Que o milagre dele na nossa vida é todos os dias. Quando abrimos os nossos olhos e quando a misericórdia dele é renovada todas as manhãs sobre a nossa vida. Independente de como nós estamos passando, como nós estamos vivendo. Então tudo isso é um propósito de Deus para nós. Na dor também tem propósito. Teve uma época na minha vida que eu passei assim, a ponto de desistir de tudo, de largar tudo. Muito antes de vir para cá, muito antes de conhecer vocês, muito antes de ter todos esses projetos aí que estão aparecendo, muito antes. Muito. E naquela época, era uma dor, mas não era dor física. Era dor na alma, no espírito. Era uma dor que não era físico. Porque eu trabalhava, eu fazia tudo o que tinha que fazer, mas era uma dor emocional. Algo que dizia para mim, você não vai aguentar. Você não vai conseguir. E muitas vezes a gente questiona aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente questiona. E muitas vezes eu questionei a Deus. Eu disse para Deus, eu digo, Senhor, por que o Senhor me chamou então? Se eu estou vivendo isso, eu estou passando isso. Mas naquela dor tinha um propósito. Para que eu estivesse aqui essa noite falando essa palavra para você. Que a tua dor, a tua leve e momentânea tribulação, ela vai produzir para você um eterno peso de glória sobre a tua vida. Vai produzir algo que vai contagiar as pessoas. Que as pessoas vão achar, não, mas está tudo certo, ele não vai aguentar, ele não vai conseguir. E através daquilo que a gente viveu, que a gente passou, hoje a gente consegue falar para as pessoas algo que a gente viveu, que a gente passou, que eu vivi, que eu passei, mas consegui vencer. Consegui cumprir alguns propósitos de Deus na minha vida. Porque ainda falta muitos ainda a ser cumprido. Mas isso para nós, querido, já é um ganho, já é uma vitória. Porque isso traz para nós e produz em nós o peso da glória. De saber que não é eu ter uma casa boa, de ter um carro bom, de ter um salário bom, de estar a conta no banco cheia, de ter um emprego bom, de ter um diploma, que isso é vitória.
Vitória é você produzir o peso da glória sobre a tua vida, cumprindo os propósitos de Deus, vivendo aquilo que Deus tem, porque a gente muitas vezes, mas por que eu tenho que passar por isso? É propósito de Deus. Por que eu tenho que viver isso? É propósito de Deus. Por que eu tenho que sentir essa dor? É propósito de Deus. Porque até na dor tem propósito. Até na dor tem vitória. As pessoas, elas vivem assim, puxa vida, mas o culto da vitória, pastor, não é para liberar a palavra de bênção. Eu estou liberando sobre a tua vida. Que tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você está passando, essa dor, essa tribulação, ela vai produzir em você um peso de glória, de vitória, de bênção, de cura, de milagre, de prosperidade na tua vida. Começa por aí. E isso a gente precisa entender, porque é bem assim. Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida. E muitas vezes Ele só consegue trabalhar no meio dessa dor, é nessa tribulação, é nessa situação. Para que a gente possa confiar e confiar nele de forma poderosa, preciosa, confiante nele, sabendo, não, Deus tem o melhor para mim. Deus tem algo muito melhor do que aquilo que o mundo me oferece. E que muitas vezes a gente não entende. A gente precisa confiar. E confie que Ele está formando algo precioso em você. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, se prepare. Porque Deus, Ele está preparando algo precioso para a tua vida. Ele está preparando para você algo precioso para a tua vida. Algo que você vai olhar e daqui mais uns dias, daqui mais um tempo, você vai olhar e vai dizer, como que eu consegui viver isso? Como que eu consegui passar por isso? Como que eu venci isso? É o peso da glória sobre a tua vida. É o peso da presença de Deus, da unção. Mas eu venci essa dor. Eu venci essa dor. Eu venci. E por que você não pode vencer? Por que muitas vezes as pessoas, puxa vida, pastor, mas eu estou sendo humilhado. Deus vai te exaltar. Obedeça a Ele, entenda que o propósito de Deus dele na tua vida é muito maior do que qualquer outra coisa. É confiar, saber que Ele está preparando coisa preciosa para você, mesmo quando você ainda não consegue enxergar claramente. Sabe, tem níveis, querido. No mundo espiritual, tem nível. E a visão que muitas vezes a gente tem, pastores, é diferente da visão de muitas pessoas. O Luciano tem trabalhado comigo, temos andado bem junto, bem perto. E muitas vezes eu falo para ele, ele fala uns negócios comigo e tal, e aí eu digo para ele, é diferente. A visão dele não é a mesma visão do pastor. A visão dele ainda é de ovelha. A nossa visão é de pastor. A visão é diferente. É mais ampliado. Porque isso Deus vai acrescentando na nossa vida com o tempo. Mas o senhor não passou por isso? Passei. Quem era meu pastor sabe bem disso. Porque eu chegava e falava para ele, pastor, não pode, pastor, não pode. O senhor tem que pegar um pedaço de pau e bater na cabeça. E ele dizia a mesma coisa para mim. Você está vendo com os olhos de ovelha, eu estou vendo com os olhos de pastor. E a gente muitas vezes, querido, a gente consegue olhar
quando as pessoas estão passando por alguma situação, com alguma dor, e a gente está vendo assim um propósito de Deus se cumprindo na vida daquela pessoa, passando por uma situação difícil, e a gente está vendo o propósito de Deus se cumprir na vida daquela pessoa. Por estar envolvido na dor, a pessoa não consegue enxergar, não consegue ver, mas quando passa, ela olha para trás e diz: como é que eu consegui passar? Como é que eu consegui passar por isso? Como é que eu consegui passar por essa situação? É porque a glória de Deus, o peso da glória de Deus estava sobre a tua vida. A presença de Deus estava sobre a tua vida. O propósito de Deus estava sendo trabalhado na tua vida. É quando eu falei lá do início, quando eu disse lá no início do culto. A gente muitas vezes não entende. Por que passa por alguma situação? A gente muitas vezes não entende. Pastor, mas como? A dor, querido, tem propósito. O trabalhar de Deus não é você ganhar uma casa. O trabalhar de Deus, sabe onde está? Na sua dor. O propósito de Deus é você entender o propósito dele quando você está passando alguma tribulação. Porque não é ganhando, mas é lutando. É vivenciando aquilo. O que é melhor? Você viver uma experiência com Deus ou você contar uma experiência que outros viveram? O que é melhor? É você contar a experiência que você viveu, que você passou. É bênção quando a gente pode contar dos outros, mas é bênção maior ainda quando a gente pode contar da gente mesmo. Quando a gente pode dizer: não, Deus cumpriu um propósito na minha vida. Deus, mesmo na dor, Deus cumpriu o propósito dele. Mesmo na dor, Deus cumpriu o propósito dele na nossa vida. O propósito de Deus sobre a cruz foi cumprido ou não foi? E na cruz não teve dor. Ou teve dor? Teve muita dor. Mas o propósito de Deus se cumpriu para que eu e você estivesse aqui essa noite. Maior vitória do que essa? Maior bênção do que essa na nossa vida? Maior do que a vitória na nossa vida é a presença dele. Nós não somos melhor do que ninguém, mas nós temos alguém que produz em nós o peso da glória. Nós temos sobre a nossa vida aquele que produz o peso da glória sobre a minha vida e sobre a sua vida. É formado em nós, é propósito de nós estarmos juntos, formado em Deus. E isso forma em nós algo precioso. Mesmo que quando muitas vezes a gente não entende. Quando muitas vezes a gente não é tão claro, a gente não consegue enxergar. A gente vai ver só lá adiante. A gente vai ver só daqui mais um tempo. O quanto Deus nos abençoou e quanto Deus foi misericordioso comigo e com você. Porque assim, a gente só consegue isso. A gente consegue fazer essas coisas assim. A gente só consegue viver os propósitos de Deus muitas vezes numa situação difícil na nossa vida. Porque é bom a gente buscar Deus quando as coisas estão tão boas, sim ou não? Mas é melhor ainda quando a gente está passando por alguma situação. Porque aí é o coração nosso que está ali. Não é aquilo que a gente ganha, não é aquilo que a gente tem, não é aquilo que a gente possui, mas é a glória de Deus sobre a nossa vida. A dor também produz propósito de Deus na nossa vida. A dor também faz com que a gente possa viver coisas extraordinárias. A dor faz com que eu e você entendemos os propósitos de Deus na nossa vida.
Quanto que você já passou, quantas coisas você já passou na tua vida. Mas permanece firme, sim ou não? De vez em quando a gente dá umas fraquejadas, a gente dá umas caídas. Mas daqui a pouco Deus vai lá e cumpre o propósito dele na nossa vida e nos levanta e nos faz nós caminhar de novo. É na dor, querido, que também tem propósito de Deus. Porque a própria palavra lá do salmista, ele diz, antes de ser humilhado, eu andava errado. Mas agora obedeço a palavra de Deus. É assim. A gente muitas vezes não consegue entender, porque o nosso entendimento é pequeno diante daquilo que Deus tem para nós. Daquilo que Deus tem, nós não conseguimos entender. Mas por que eu estou vivendo isso? Propósito de Deus. Para amanhã ou depois, você está vivendo a mesma coisa, contando para as pessoas um testemunho que vai ajudar ela a se fortalecer. Propósito de Deus. Vivermos coisas grandes é maravilhoso. Mas viver os propósitos de Deus é extraordinário na nossa vida. Que a gente possa compreender e saber, puxa vida, mas se eu estou passando por isso, para pensar, é que Deus está cumprindo alguma coisa dele na tua vida, algum propósito que está nos ensinando. Eu não entendia por que passava por algumas situações. Eu não entendia. Por que eu passava por alguma situação? Quando eu era novo, há pouco tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, quando eu era bem mais novo, vamos botar assim, né? Quando eu era mais novo, querido, e quando as pessoas diziam para mim assim, elas olhavam para mim e diziam assim, você está na igreja. Você na igreja, não acredito, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Não, é conversa. Isso é um tempo. Isso é só um tempo, logo vai desistir. Faz quase 30 anos que depois que eu entrei, que eu me converti, jamais voltei para trás. Então a gente entende, pastor, e foi bênção? Foi, os propósitos de Deus se cumpriram na minha vida. Alguns, ainda tem muitos a se cumprir ainda. Mas as pessoas olhavam para mim e diziam, não tem corrida, tu não tem condições. Não, tu não. Eu me lembro que tinha uma coisa, na loja onde eu trabalhava, tinha uma colega nossa, minha e da pastora. Nós já não trabalhávamos mais na loja, mas geramos aquela amizade que ficou por muito tempo, até hoje. E quando ela soube que eu fui para a igreja, que eu me converti, ela disse, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver. E uma vez o pastor me desafiou, ele disse, palavra amanhã é contigo. Te prepara, porque a palavra amanhã é contigo. E eu não sei lá, se foi eu que falei, ou se foi a Rosa, ou se foi o meu irmão, que falou para ela. Quando eu estou na igreja, quando eu vejo ela entra, quando eu estou começando a pregar, ela entra na porta da igreja. Aí quando saiu, ela disse, eu só acreditava se eu visse. E eu vi agora, eu vi. Porque as pessoas muitas vezes, querido, elas não entendem daquilo que a gente passa, daquilo que a gente vive. E muitas vezes acham que Deus não está na nossa vida, quando estamos passando por uma tribulação, quando estamos vivendo alguma dor, quando estamos vivendo algo difícil na nossa vida, fase difícil. Mas ali está se cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Porque até na dor
tem propósito. Até na dor tem propósito. E isso produz para nós, querido, o peso da glória de Deus sobre a nossa vida. Para que você possa contar para as pessoas e contagiar as pessoas que estão à tua volta com aquilo que Deus tem feito. Isso é vitória na tua vida. Isso é a maior vitória na tua vida, você chegar naquilo que Deus quer, nos propósitos que Deus quer para a tua vida. Viver coisas grandes, extraordinárias. Pastor, e é bênção, a gente converte, vai para a igreja, a gente não vai ter mais luta, não vai ter mais dor, não vai ter dificuldade. Ah, querido, se perguntar para mim, eu vou ser real, eu vou falar real para você. Vou ser bem sincero. Te prepara, aperta o cinto, porque a tribulação vem, a dificuldade vem, a dor vem, os obstáculos vêm, os gigantes se levantam. Nossa, pastor, então eu não vou para a igreja. Não, vem, porque aqui ainda é o melhor lugar para você estar. É aqui que o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. É vivendo todas essas fases da tua vida que o Senhor vai cumprir o propósito. Então é essas coisas que nós precisamos entender. Essas coisas que nós precisamos entender. Então, se eu cumprir isso, se eu entender que até naquilo que eu estou passando, na dificuldade que eu estou passando, tem propósito de Deus. As pessoas olham para você e dizem, mas você não reclama de nada? Para ti está tudo bom. Para ti está tudo maravilhoso. Para ti, você está passando por isso, você está passando por aquilo, e está tudo certo. É porque na dor tem propósito. E todas as fases da tua vida tem propósito de Deus. Se tem dor, tem propósito. Tem bênção, tem propósito. Se tem milagre, tem propósito. Se tem luta, tem propósito. Tem gigante, tem propósito. Então todas essas são fases da tua vida que você vai viver, mas vai saber que lá no final o propósito de Deus se cumpre. Não é porque a gente quer. Lembra que eu falei lá que não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Não é o que eu quero, mas é o que é necessário para a minha vida. Não é o que eu quero, mas aquilo que é necessário. Aquilo que é bênção para a minha vida. Aquilo que produz vitória na minha vida. É que muitas vezes as pessoas acham que vitória é ter muitas coisas. A vitória para mim é ter a presença do Senhor todos os dias na minha vida. É que quando eu abro os olhos de manhã, eu posso agradecer a Ele e dizer para Ele, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia sobre a minha vida. Obrigado porque a Tua misericórdia mais uma vez foi renovada. Obrigado porque os Teus propósitos ainda não terminaram na minha vida. Mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, os propósitos de Deus vão se cumprir na tua vida. Mesmo na dor, tem propósito. Mesmo na dor, tem vitória para a tua vida. Mesmo na dor, tem vitória. Mesmo na luta, tem vitória. Mesmo quando o gigante se levanta, tem vitória para você. Porque a momentânea tribulação, ela produz em nós o peso da glória do Senhor. Quem não tem luta, não tem testemunho. Por quê? Por que não tem testemunho? Ah, eu venci, mas foi pelo meu. Agora, quem luta e vence com o propósito de Deus, diz assim, não fui eu, mas foi Deus na minha vida. Ah, eu passei por isso. Não fui eu, foi Deus que me conduziu. O propósito dele se cumpriu na minha vida. Fica de pé, querido. Fica de pé. É muito fácil. É muito fácil. Quando o mar está calmo. É muito fácil. Quando a brisa serena. É muito fácil. Quando as coisas estão tudo tranquilo na nossa vida. Mas quando vem a dor,
Quando vem a dificuldade, quando os gigantes se levantam, quando a doença vem, quando a enfermidade vem, quando as portas se fecham, o propósito de Deus começa a ser trabalhado na nossa vida. Aí não é mais a minha vontade, aí é a vontade de Deus. Aí é aquilo que é necessário na minha vida e na sua vida. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para você, é muito maior daquilo que você está vivendo. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei a dor que você está passando. Eu não sei a luta que você está passando. Mas tem alguém que sabe. Tem alguém que sonda o teu coração. Talvez humilharam você até agora. Talvez pisotearam, desfizeram. Disseram para você que era bobagem, que Deus não ia fazer nada na tua vida. Mas eu quero dizer para você que é nessa dor que o propósito de Deus começa a se cumprir na tua vida. É nessa situação que o propósito de Deus começa a ser cumprido na tua vida. É nessa batalha que você está vivendo agora que o propósito de Deus começa a se cumprir na tua vida. Pastor, e os meus sonhos? E os meus projetos? E os meus planos? Tudo isso está na presença de Deus. Tudo isso está diante do Senhor. Porque o propósito dele, em primeiro lugar, na tua vida. Os planos e os projetos de Deus e os sonhos de Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Então feche seus olhos. Começa a falar com Deus. E o Espírito Santo, aí onde você está, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, aí mesmo, onde você está, o Espírito Santo nesse momento está te abraçando. E está dizendo para você, fique firme, porque a vitória vai chegar. Essa tribulação vai passar, essa fase vai passar. Esse gigante vai cair. As portas vão começar a se abrir de novo. As portas vão começar a se abrir de novo. As portas, elas vão começar a se abrir de novo. Sabe qual é a visão que o Senhor está trazendo nesse momento à tua mente? Você que está aí na sua casa, nos vendo, nos assistindo. A visão que Deus me dá nesse momento é que Ele abre uma porta, Ele abre outra 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 porta, e 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 você vai passando, e você vai passando, e você vai passando, e você vai vencendo, e você vai vencendo, até a glória do Senhor inundar a tua vida. Propósito de Deus. Propósito de Deus nessa luta vai se cumprir na tua vida. Essa luta, querido, não é sua,
Mas é um propósito que Deus tem e que vai se cumprir na tua vida. Pastor, mas está doendo tanto. Fica firme, porque Ele não vai dar nada que você não suporte. O peso da tribulação, ela vai produzir o peso da glória sobre a tua vida. O peso dessa luta vai produzir glória sobre a tua vida. Vai produzir vitória sobre a tua vida. Aquilo que você achava que tinha terminado, o Senhor vai recomeçar de novo na tua vida. Aquilo que você achava que era o fim, o Senhor está dizendo para você, é o começo de uma nova história. Aquilo que você estava achando, perdi. O Senhor disse que você não é um perdedor. A palavra dele diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então fique firme no propósito que Deus tem para você. Entenda que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você entender e buscar de Deus aquilo que o Senhor tem para a tua vida essa noite. Pastor, mas eu estou vivendo dessa forma, eu estou vivendo desse jeito. Fica firme, porque essa dor vai produzir propósitos de Deus na tua vida. Vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Aleluia. Quando ele ordenou o mar obedecer, não temo mais o mar, pois firme Aleluia. está minha fé, no Aleluia. meu batismo está Jesus de Oh, meu Deus, na minha vida está o Senhor. Na minha vida está o Senhor. Aleluia. Essa dor, ela vai produzir para você, querido, bênção, vitórias, milagres, cura, libertação, restauração na tua vida. Oh, meu Deus, e a glória de Deus vai encher a tua casa, vai encher a tua vida. Oh, meu Deus, vai ser muito maior do que você pensa. Vai ser muito maior. Não será comparado, diz o Senhor. Não será comparado a dor que você está vivendo. Não será comparado com a glória que há de vir sobre a tua vida. Não será comparado, diz o Senhor. Oh, meu Deus. Aleluia. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Abra o teu coração. Diga para Ele, Pai, eu não estou entendendo tudo, mas eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. E o Senhor está nos moldando. E o Senhor está nos preparando para coisas maiores e melhores na nossa vida. Dai-nos, ó Deus, paciência. Dai-nos paciência. E abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar com perspectiva de vitória sobre as nossas vidas, Pai. Seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Uma perspectiva eterna na nossa vida, Pai. Aleluia. A palavra do Senhor diz: Diga para Ele, abra o seu coração, diga:
Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio nos Teus propósitos, eu confio no Teu agir, Senhor. Mesmo em meio a essa dor, mesmo em meio a essa dificuldade, em nome de Jesus, em meio à dor, em meio à luta, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus de Nazaré. Na tua vida está o Senhor. Na tua vida, na tua casa, na tua família está o Senhor Jesus. É Ele que cumpre propósitos. É Ele que cumpre os propósitos na tua vida. Em nome de Jesus. Você que está aqui, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Bênção de Deus. Diga assim: eu sou um milagre de Deus. Aleluia! Aleluia! Você pode olhar para o teu irmão e dizer isso para ele? Você é um milagre de Deus. Aleluia! Você é um milagre de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Amém? Amém? Que essa palavra possa estar cravada no teu coração. Que essa palavra possa fazer efeito tremendo na tua vida. Que no meio da tua dor, da tua dificuldade, eu tenho certeza que os propósitos de Deus vão se cumprir na tua vida. E daqui, logo, logo, você vai estar contando testemunho daquilo que o Senhor fez na tua vida, das vitórias, dos milagres, das bênçãos e do cuidado de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, quero deixar a paz do Senhor sobre a tua vida. Fica firme, porque cada vez mais o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa te abençoar, te guardar. E amanhã, querido, escuta, amanhã, 20 horas, estaremos de novo na rádio, levando a palavra de Deus com um programa Falando com Jesus, amém? Uma palavra de bênção sobre a tua vida, uma palavra de grande vitória sobre a tua vida. Domingo nós estaremos aqui pela manhã com o culto da família, vai ser bênção de Deus, vem estar conosco, nós vamos estar orando, abençoando a tua vida, e Deus tem uma palavra direto do trono para o teu coração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém?